Olá, nós vamos então dar sequência à nossa construção sobre as políticas educacionais, estrutura e organização da educação básica. E vamos então tratar do projeto político-pedagógico. Nós já anunciamos esse importante documento quando nós tratamos da gestão democrática. Nós vimos que um dos lugares e um dos documentos que seriam resultantes desse processo de administração, de supervisão da própria educação seria o PPP, como nós carinhosamente chamamos. Então, nesse módulo, nós teremos como objetivo reconhecer esse documento como norteador das práticas educativas escolares, identificar os elementos componentes desse documento, do projeto político-pedagógico, compreender os princípios da gestão democrática como cooperação, colaboração, participação e descentralização de poder, presentes também nesse importante documento. Descrever as implicações de um PPP nas práticas de uma escola proposta na própria LDB e nas metas do PNE, bem como dos impactos dos modos de financiamento da educação no Brasil. Numa visão, uma metáfora que a gente poderia realizar, o PPP ele vai estar para a escola do mesmo jeito que a Constituição está para o país, ou seja, tem um caráter de nortear os princípios, os modos, inclusive, de implementação desses princípios. Então, nós já temos elementos para poder conhecê-lo. Afinal, a gente já sabe que a estrutura educacional do Brasil apresentou um caráter excludente e seletivo até a promulgação da Carta Magna em 1988, a Constituição Cidadã. Portanto, nós temos aqui já um primeiro elemento muito importante de perceber se a Carta Magna ela conduziu no sentido todo de uma democratização, uma universalização da educação básica, eu também vou precisar de um documento nessa mesma dimensão, com essa mesma abrangência, nas próprias unidades escolares. E como nós vimos no encontro passado, isso se repete nos distintos entes, né? Então, quando nós temos Conselho Municipal de Educação, Conselho Estadual de Educação, Conselho Nacional de Educação, são instâncias em que toda essa gestão democrática concretiza a ideia de que nós temos um país que optou, né, fez a opção que foi feita em 1988, depois de um período longo de ditadura, né, dos 21 anos que nós passamos desde 1964. Pois bem, sabemos também que para poder contemplar a diversidade e a pluralidade do país, que são características de uma sociedade democrática, o ensino está organizado de modo federativo. Esse modo federativo, né, ele tem um jeito de ser implementado, que é com a colaboração, gerando, por exemplo, os modos de financiamento que nós já vimos, importantes, né, porque tem a qualidade como foco. Nós vimos que para poder equalizar as desigualdades regionais e, inclusive, muitas vezes locais, o processo de financiamento vem para poder recompor nessas condições e estarmos todos, mais ou menos, o ideal seria que fossem as mesmas condições de implementação da educação básica. Por fim, tudo isso em nome da qualidade dessa educação, que é uma das funções precípuas da gestão. Então, qualquer gestor, seja na condição de um diretor, de um coordenador pedagógico, de um supervisor, tem essa máxima, né, que é o processo todo de uma educação de qualidade. Como se pode observar tudo isso no ambiente escolar? Bom, o projeto político-pedagógico é esse documento que sistematiza essas relações todas. Nós fizemos agora há pouco a metáfora. É como se fosse a constituição da escola. E aí, a gente precisa retomar o nosso mapa conceitual sobre a gestão democrática. Porque, vejam bem, ela envolve toda a comunidade, ela tem processos de participação, né, implica, né, processos de participação de toda a comunidade, ela tem determinadas características de funcionamento, como o conselho escolar, o conselho de classe, a descentralização dos recursos, e aí nós notamos que tudo isso, que está devidamente garantido pela própria legislação, apresenta, então, 4 dimensões: a dimensão financeira, a dimensão administrativa, a dimensão pedagógica e a dimensão relacional. Notem bem a dimensão pedagógica, ela é composta por projeto político-pedagógico e dinâmicas de organização do ensino. É exatamente nesse aspecto que nós vamos aprofundar e perceber o quanto esse projeto é resultante desse processo de uma gestão, né, desse tipo, com todos os princípios que nós já conhecemos. Segundo a LDB, as normas de gestão estão definidas da seguinte forma. No artigo 14 diz assim:
Os sistemas de ensino definirão normas de gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades, conforme os seguintes princípios. De novo, notem bem: participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. Vejam bem que são todas práticas, porque a democracia, nós já vimos isso, ela se aprende a fazer fazendo democracia. Então, como eu posso pensar numa sociedade democrática se a escola, que seria, na linguagem do Anísio Teixeira, essa fábrica de uma escola, de uma sociedade democrática, se essa escola não é democrática? Portanto, todos os sujeitos envolvidos nessa comunidade local escolar devem, então, exercitar com a participação nesses conselhos. Nós escolhemos, para poder tratar da questão do projeto político-pedagógico, uma autora que publicou lá em 1998 essa obra que trata do PPP como uma construção possível. Claro que nós temos outras opções, mas todas as vezes em que nós vamos estudar um tema, nós sabemos disso, nós escolhemos uma determinada escola, uma determinada tendência, um determinado autor. E a professora Ilma fornece elementos muito interessantes, inclusive, que vão nos ajudar a compreender a aprovação de uma outra lei, um outro texto muito importante para nós, nesse sentido da efetivação e a concretização da gestão democrática, que é o Plano Nacional de Educação. Transformado em lei, portanto, é uma política de Estado, não uma política de governo, a 13.005 de 2014, possui 20 metas, e dentre essas 20 metas, nós temos a 19, que propõe o seguinte: assegurar condições no prazo de 2 anos para a efetivação da gestão democrática da educação associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. Notem bem, a importância dessa meta, ela chega de novo a reafirmar no modo federativo, né, de colaboração entre os entes, que a União pode dar apoio para isso, nesse processo todo de implementação. E um outro aspecto muito importante nessa meta, quando nós falamos, por exemplo, de uma efetivação da gestão democrática associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, nós estamos percebendo o quanto a dimensão da eleição, por exemplo, de diretores, ou concurso para diretores, para supervisores, ou para gestores, né, dessa ordem, seja administrativa ou pedagógica, são questões importantes, inclusive para serem cumpridas, e à época era colocado, então, lá os 2 anos como um tempo para acontecer. Se você quiser, você pode voltar, e aliás, eu recomendaria até que fizesse, lá o Observatório do Plano Nacional de Educação, que nós já vimos em semanas anteriores, para poder dar uma boa olhadinha, como é que anda essa meta na sua cidade, como é que anda essa meta no seu estado, porque é parte, né, do processo todo da transparência das relações democráticas, conhecer exatamente esse modo de implementação. A gestão democrática da escola, que está contemplada como exigência, né, no seu projeto político-pedagógico, na Constituição Federal, assim como na LDB, e a gente acabou de ver, previsto inclusive no Plano Nacional de Educação, presume que as relações de poder dentro das instituições de ensino devam gerar integração, cooperação, participação, e para isso as propostas precisam ser construídas e reconstruídas pelas próprias pessoas envolvidas com a escolarização. Novamente, quando nós construímos e reconstruímos, né, todos esses projetos, e a gente vai ver como é que isso se concretiza, é um exercício dos interesses, um exercício de ideias diferenciadas, da nossa pluralidade, da nossa diversidade, dos nossos modos, né, de ser, pensar e agir, contemplados e devidamente vistos num documento como esse. Por quê? Ele contempla, inclusive, nos seus 7 componentes, nos seus 7 elementos, exatamente isso. Nós começamos pelas finalidades da escola, elas são discutidas, pensadas, repensadas. Aliás, antes de apresentar as finalidades, no PPP, a gente começa, por exemplo, conhecendo a história da própria escola. Por que ela tem esse nome? Por que ela foi criada nesse bairro? Que tipo de apelo da comunidade resultou na implementação dessa escola nesse lugar? Então, definimos as finalidades, com que meios nós vamos alcançá-las, que estrutura nós temos de organização,
Que currículo vai ser implementado? Qual é o tempo escolar que vai ser dedicado à implementação desse processo? Como serão os processos de decisão dessa escola? Como é que são delimitadas as relações de trabalho? E como é que a avaliação é implementada? Nós lembramos sempre, implementação de avaliação significa um sétimo lugar aqui, mas não significa que ela seja menos importante, porque é ela que vai retroalimentar, né, continuamente no processo a cada 4 anos ou a cada final de ano, de rever exatamente se as finalidades foram cumpridas, como está a nossa estrutura organizacional, como é que a gente tem cumprido o currículo, o tempo, os processos de decisão, as relações de trabalho, né, que são vislumbrados e avaliados na própria avaliação, seja avaliação interna, sejam avaliações em larga escala, como a gente também vai perceber que é função da gestão lidar. Pois bem, dito isso, nós já estamos com elementos suficientes para poder detalhar essa função fundamental das práticas das políticas educacionais, que é a gestão com a construção de um PPP. Até o próximo encontro.